Olá a todos! Nesse vídeo começaremos a falar sobre verdade de Tarski. Bom, então relembrando o conceito que a gente viu em vídeos anteriores, uma interpretação de uma linguagem de primeira ordem consiste basicamente em um domínio de interpretação. Para cada constante individual, a gente atribui como seu significado um elemento do domínio de interpretação. Para cada letra predicativa, a gente atribui como seu significado uma relação. E para cada letra funcional, a gente atribui como seu significado uma operação. Então perceba que quando a gente atribui uma interpretação a uma linguagem de primeira ordem, a gente está atribuindo significado às constantes individuais dessa linguagem, às letras predicativas e às letras funcionais. Agora, o que acontece é que essa atribuição pode resultar em fórmulas do tipo x1 vezes x2 é igual a x3 vezes x4, por exemplo. Então a gente pode ter essa determinada interpretação. Mas eu só saberei se essa interpretação constituirá uma sentença verdadeira na hora em que eu especificar os valores de x1, x2, x3 e x4. Quando eu especifico esses valores, que deverão ser elementos do domínio de interpretação, daí sim que eu obtenho uma sentença sobre esses mesmos elementos do domínio, e daí eu posso fazer a afirmação de que essa sentença é verdadeira ou falsa. Então essa é a ideia do que a gente vai fazer hoje nesse vídeo. Então muito bem, a gente precisa especificar as valorações dos termos da nossa linguagem, ou as interpretações dos termos dessa linguagem. Então, primeira definição, uma valoração V em uma interpretação I de uma linguagem de primeira ordem é uma função cujo domínio é o conjunto de termos dessa linguagem e o contradomínio é o domínio de interpretação, que satisfaz o seguinte: para cada constante individual AI dessa linguagem, V de AI é igual a AI barra. Esse AI barra é a interpretação da constante individual AI. E se FI é uma letra funcional e T1 até Tn são termos dessa linguagem, então V de FI T1 até Tn é dado por FI barra, que é a interpretação dessa letra funcional, e VT1 até VTN, que são as interpretações de cada um desses termos, T1 até Tn. Então, uma valoração é, basicamente, uma correspondência entre os termos de uma linguagem e as suas interpretações. Veja que, dados V de AI, que a gente especifica na interpretação de uma linguagem, então uma valoração é completamente determinada, especificando-se os valores de V de x1, V de x2 e assim por diante. Lembrando que esses valores, V de x1, V de x2, são todos elementos do domínio da interpretação. E então, cada sequência de elementos do domínio da interpretação nos dá uma valoração. Então vamos ver um primeiro exemplo com relação à teoria de grupos que a gente viu em vídeos anteriores. Então a nossa linguagem, além dos conectivos, símbolos auxiliares, variáveis e quantificadores, a gente tem uma constante individual, uma letra funcional e uma letra predicativa. Uma possível interpretação seria a seguinte: o domínio de interpretação é o conjunto dos números inteiros, a constante individual A1
possui como interpretação o número 0, inteiro. A letra funcional F1 possui como interpretação a soma usual nos números inteiros e a letra predicativa 1 possui como interpretação a igualdade usual nos números inteiros. Então veja, a gente pode especificar uma valoração dizendo primeiramente o valor da constante individual. Então, de acordo com a nossa interpretação do slide anterior, V de A1 é igual a 0. Então, a interpretação dessa constante A1 é o número 0 inteiro que pertence ao nosso domínio de interpretação. Daí, eu posso obter a interpretação de um termo F1, x1, x2, dessa maneira, de acordo com a nossa definição. Então, V de F1, x1, x2 é igual a F1 barra, que é a interpretação dessa letra funcional, com os argumentos V de x1, V de x2, que são as interpretações de x1 e x2. Então, as atribuições de valores a essas variáveis x1 e x2. Como nessa nossa interpretação a letra funcional F1 tem como significado a soma, a interpretação desse termo F1, x1, x2 será igual a V de x1 mais V de x2. Então, observe que a interpretação associada a esse termo F1, x1 e x2 dependerá das interpretações que eu associo a x1 e x2, ou seja, depende da valoração que eu especificar. Então, é claro, dependendo do valor que eu atribuir a x1 e a x2, eu tenho uma sentença com significado diferente. Então, por exemplo, se eu atribuo a x1 a interpretação 1, número 1 inteiro, e a x2 o número 2, então V de F1, x1, x2, ou seja, a interpretação desse termo será a sentença 1 mais 2, que é uma sentença sobre números inteiros, né, sobre o nosso domínio de interpretação. Se eu especificasse outros valores para as variáveis x1 e x2, é claro, eu obteria outra interpretação para esse termo da nossa linguagem. Bom, preciso também de um conceito que são as valorações equivalentes. Então, duas valorações são equivalentes quando elas coincidem em todos os seus valores, né, em todas as suas interpretações, com exceção de uma dada variável. Então, por exemplo, eu tenho duas valorações, V1 e V2. V1 eu especifiquei dessa maneira. V1 de x1 é igual a 1, V1 de x2 é igual a 2 e assim por diante. Então, V1 de xi é igual a i. E a valoração V2 eu especifico dessa maneira. V2 de x1 é igual a 2, V2 de x2 é igual a 2, V2 de x3 é igual a 3 e assim por diante. Então, veja, V1 e V2 coincidem em todas as variáveis, x2, x3 e assim por diante, exceto na variável x1. Então, na variável x1 é o único caso em que essas duas valorações assumem valores diferentes. Então, a gente pode dizer que essas valorações V1 e V2 são equivalentes. Então, a gente entra no conceito de verdade de Tarski. Veja, uma valoração possui o efeito, digamos assim, de atribuir um valor verdade a uma dada fórmula alfa de uma linguagem de primeira ordem, da seguinte maneira. Então, a gente substitui cada termo t que aparece nessa fórmula alfa por v de t, que é a interpretação do termo t. Em seguida, a gente substitui cada letra funcional e cada letra predicativa que aparece nessa fórmula pelas suas interpretações
em relação, é claro, a uma dada interpretação especificada. Daí, a gente vai obter uma sentença sobre elementos do domínio de interpretação. E essa sentença pode ser, então, verdadeira ou falsa. Então, se a gente tomar inicialmente uma fórmula de uma linguagem de primeira ordem, essa fórmula não tem um significado pré-definido. Ela é construída com base apenas em regras gramaticais, né? Regras de formação de fórmulas bem formadas. Agora, eu só conseguirei dizer se essa fórmula é verdadeira ou falsa quando a gente fornece uma interpretação para os termos primitivos dessa linguagem, que são as constantes individuais, as letras funcionais e predicativas, e atribuo um valor às variáveis que aparecem nessa fórmula. E essa atribuição de valores a essas variáveis, quem nos dá é a nossa função v, a nossa valoração. Quando eu faço isso, daí sim eu posso, então, verificar se essa sentença obtida, que é uma sentença sobre elementos daquele meu domínio de interpretação, é verdadeira ou falsa. Daí, quando essa sentença é verdadeira, a gente vai dizer que essa valoração v satisfaz a fórmula alfa. Muito bem, então a gente pode agora formalizar essa ideia, que é o conceito de satisfatibilidade. Então, seja A uma fórmula de uma linguagem de primeira ordem e I uma interpretação dessa linguagem. Então, a gente vai dizer que uma valoração V em I satisfaz essa fórmula A quando ocorre o seguinte. Então, a primeira definição, V satisfaz a fórmula atômica AJ de T1 até Tn, se e somente se AJ barra, que é a interpretação dessa letra predicativa AJ, com os argumentos V de T1 até V de Tn, que são as interpretações dos termos T1 até Tn, é uma sentença verdadeira sobre os elementos do domínio de interpretação. Então, se eu me deparar com uma fórmula atômica, a gente vai dizer que uma valoração V satisfaz essa fórmula se sua interpretação, juntamente com a atribuição de valores, né, juntamente com as interpretações dos termos dessa linguagem, constitui uma sentença verdadeira. Segunda definição, caso essa nossa fórmula A possua o formato não B, por exemplo. Então, V satisfaz negação de B, se e somente se V não satisfaz B. Terceira definição, V satisfaz a fórmula B implica C. Então, a gente está analisando o caso que essa fórmula A tem esse formato. Se e somente se, ou V satisfaz a negação de B, ou V satisfaz a fórmula C. E por último, no caso em que a nossa fórmula A possua esse formato, para todo xi, B. Então, V satisfaz para todo xi, B, se e somente se, toda valoração V', que é equivalente a V, satisfaz a fórmula B. Então, esse último caso é a formalização daquela ideia intuitiva que a gente tem do quantificador universal. Então, quando a gente diz, por exemplo, para todo x, x mais 0 é igual a x, o que a gente está dizendo é que não importa o valor que eu atribua à variável x, essa sentença será sempre verdadeira. Então, 1 mais 0 é igual a 1, 2 mais 0 é igual a 2, e assim por diante. Bom, então, vamos dar uma olhada nesse exemplo para a gente entender melhor essa questão. Agora eu vou falar sobre a linguagem da aritmética, dos números naturais. Então, a gente tem, além daqueles símbolos auxiliares, variáveis, conectivos e quantificadores, uma constante individual, 3 letras funcionais. Agora eu tenho uma letra F1
de um argumento e duas letras de dois argumentos, F1 e F2. E tenho uma única letra predicativa A1. Bom, vamos considerar uma interpretação dessa linguagem. Então, vamos tomar o domínio de interpretação como sendo o conjunto dos números naturais. A interpretação da constante A1 será o número 0, natural. A interpretação da letra funcional F1 de um argumento será a operação sucessor. Lembrando que essa operação diz que o sucessor de x é o x mais 1. Basicamente isso. A interpretação da letra funcional F1 de dois argumentos será a soma usual entre números naturais e a interpretação da letra funcional F2 será a multiplicação usual entre naturais. E por fim, a interpretação da letra predicativa A1 será a igualdade usual entre números naturais. Então a gente poderia dizer que essa interpretação é a interpretação padrão, digamos assim, da linguagem da aritmética dos números naturais. Muito bem, então vamos analisar essa seguinte fórmula, que eu chamei de alfa. A1, F2, x1, x2 e F2, x3, x4. Bom, será que existe alguma valoração que satisfaça essa fórmula? Então, para responder isso, a gente tem que encontrar uma interpretação e uma valoração que satisfaz essa fórmula alfa. A nossa interpretação será a dada anteriormente. Então, a gente precisa da valoração agora. Veja, pelo formato dessa fórmula alfa, a gente tem aqui uma fórmula atômica. Então, a gente vai utilizar a definição S1, que diz o seguinte, relembrando, V satisfaz a fórmula atômica AJ T1 até Tn, sem somente ser AJ barra, que é a interpretação dessa letra predicativa, com os argumentos Vt1 até Vtn, é uma sentença verdadeira em DI, que é o domínio da nossa interpretação. No nosso caso aqui, então, DJ, o domínio da interpretação J. Muito bem, então, seja V uma valoração em J. O que a gente tem que fazer é verificar se essa sentença, que é a interpretação de AJ com os argumentos Vt1 até Vtn, no nosso caso a gente tem dois termos, T1 e T2 aqui, que é F2, x1, x2 e F2, x3, x4. Então a gente tem que checar se essa fórmula pode ser verdadeira mediante uma dada valoração. Muito bem, então eu vou fazer aqui passo a passo para a gente entender esse conceito. Então estou avaliando esta sentença. A1 barra V F2 x1, x2 e V F2 x3, x4. Essa fórmula vem da nossa definição de satisfatibilidade, definição S1. Então, A1 barra é a interpretação da letra predicativa A1, que, segundo a nossa interpretação J, é a igualdade. Então, eu fico com V F2 x1, x2 igual V de F2 x3, x4. Agora, de acordo com a nossa definição de valoração, lá no início dessa apresentação, V de F2 x1, x2, ou seja, a interpretação desse termo, é dado por F2 barra, que é a interpretação dessa letra funcional, com os argumentos V de x1, V de x2, que são as interpretações de x1 e x2. Como essa letra funcional F2 foi interpretada como a operação de multiplicação, a gente fica finalmente com V de x1 vezes V de x2 é igual a V de x3 vezes V de x4.
Muito bem, então, será que existe algum valor que eu possa atribuir a x1, a x2, e a x3 e a x4, de tal maneira que essa sentença seja uma sentença verdadeira sobre números naturais? Existe. Então, poderia, por exemplo, tomar uma valoração para a qual v de x1 é igual a 2, ou seja, a interpretação de x1 é o número 2, v de x2 é igual a 6, v de x3 é igual a 3 e v de x4 é igual a 4. Então, se eu tomo uma valoração que assume esses valores nessas variáveis, a gente tem que essa sentença é uma sentença verdadeira sobre números naturais. Porque eu ficaria com 2 vezes 6 é igual a 3 vezes 4. Então, tá certo, uma sentença verdadeira. Portanto, a gente conseguiu uma interpretação e uma valoração para a qual essa sentença é uma sentença verdadeira sobre números naturais. Portanto, a gente conclui que a valoração V satisfaz a fórmula alfa. Muito bem, então, por enquanto é isso. Eu vou deixar lá no Moodle um material complementar com mais alguns exemplos dessa questão de satisfatibilidade. Até o próximo episódio.